Sejam muito bem-vindos ao Coisas de Bot. Aqui eu vou discutir as estratégias para você criar seu chatbot com inteligência artificial. Eu sou o Márcio Jukineski e o tema de hoje é como a usabilidade ajudou um chatbot a faturar R$ 1,5 milhão em vendas. No tema desse vídeo, eu vou falar um pouco sobre as estratégias de usabilidades que podem ser utilizadas para tornar um chatbot mais atrativo e retornar lucros. Esse tema ele não está relacionado com a funcionalidade, que é o alicerce de qualquer aplicação. Se não funciona, não importa o quão bonito ou intuitivo ela seja, mas sim com a usabilidade, que é a facilidade com que os usuários podem interagir com o sistema. Então, o que esse chatbot que faturou esses 1,5 milhão fazia? Né? Ele faturou esses 1,5 milhão no período de um ano. Então, ele fazia vendas pelo WhatsApp de produtos que eram relacionados à internet e segurança da informação. Eram produtos voltados para cliente empresarial e dentro desse chatbot tinha mais de 50 produtos ali para venda. Então, o que esse chatbot fazia? Ele fazia qualificação de lead, ele fazia a pré-venda do produto. Então, o cliente ele era direcionado para o WhatsApp para conversar sobre um produto em específico que ele viu em algum tipo de anúncio na internet. E dentro do chatbot, conversando com o WhatsApp ali, o chatbot ele fazia uma pré-venda do produto. Então, o cliente ia escolher ali as características que ele queria daquele tipo de produto que ele tinha visto. E então, ele ia passar por um fluxo onde iam coletar alguns dados do cliente. Primeiro, o CNPJ, né? Porque como é um cliente empresarial, eu precisava fazer a filtragem, porque muitas pessoas que iam conversar com o robô, eles eram pessoas físicas. E esse tipo de cliente não era do interesse da empresa. Então, fazia ali a coleta do CNPJ, ele passava por uma validação para ver se aquele CNPJ era válido ou não. Em seguida, coletava alguns dados da empresa para, em seguida, os vendedores pegarem aqueles dados que o chatbot coletou, montar um orçamento e enviar para aquele cliente. E aí, então, fazia o atendimento personalizado, né, sem a ajuda do chatbot. Mas continuava ainda assim pelo WhatsApp ou por e-mail. Quando eu tive meu primeiro contato com esse chatbot, que ele já existia, né, mas ele tinha inúmeros problemas de usabilidade. Então, os usuários, né, os clientes que iam utilizar aquele chatbot, eles ficavam presos em alguns diálogos de produtos e que eles não queriam. Eu tinha algum problema para continuar a interação naquele diálogo até o final, para conseguir chegar no ponto onde a venda realmente ia ser feita. Então, eu fiz algumas observações sobre quem eram os usuários e o contexto em que eles estavam, né, quando ia utilizar o chatbot, para conseguir adaptar aqueles diálogos e gerar algo de maior valor, que o cliente conseguisse finalizar o fluxo e o vendedor conseguisse chegar no ponto onde ele conseguiria enviar ali um orçamento para ele e fechar uma venda. Então, o que acontecia ali, né? Tinha o chatbot funcionando, a empresa ela fazia campanhas de vendas, onde o usuário recebia uma propaganda dos produtos e ele era direcionado para o WhatsApp para finalizar a solicitação do produto e um vendedor mandar o orçamento para ele. Então, no tema de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre usabilidade em chatbots. Um chatbot com boa usabilidade, ele é intuitivo e fácil de usar. E isso significa que os usuários podem interagir com ele sem ter muito esforço, vai entender ali rapidamente como iniciar uma conversa ou fazer algum tipo de pergunta e obter resposta relevante daquele robô. Então, por que investir tempo e dinheiro em usabilidade? Com um chatbot bem projetado, ele vai compreender de forma rápida e precisa as consultas do usuário. Vai responder de maneira clara e coerente, e isso vai reduzir a frustração dos usuários e aumentar a probabilidade de que eles obtenham as informações ou os serviços que eles estão buscando. E por que a usabilidade vai conseguir gerar esse tipo de interação, né, esse tipo de lucro para a empresa? A usabilidade ela contribui para a retenção e o engajamento dos usuários. Quando os usuários encontram um chatbot que é fácil de usar e que é útil, eles são mais propensos a retornar e interagir novamente com esse chatbot no futuro. Então, além disso, uma experiência positiva com o chatbot pode incentivar os usuários a compartilhar a plataforma com outras pessoas
e aumentar a base de usuário dela. Então, eu vou compartilhar com vocês agora as 10 regras que eu segui, que são baseadas na literatura científica e que me ajudaram a chegar no resultado que eu cheguei com esse robô. E eu espero que ela seja útil para vocês também. Bom, então nós temos aqui as heurísticas de Nielsen. E a apresentação que eu vou mostrar aqui para vocês é baseado em como elas foram aplicadas em chatbots. Então, o que são elas, afinal, né? Segundo o próprio Jacob Nielsen, são 10 os princípios gerais para o design da interface do usuário. Eles são chamados de heurísticas porque são mais da natureza de regras práticas do que diretrizes de usabilidade específicas. Então, por que utilizar? A avaliação heurística ela é utilizada para avaliar se uma interface ela é boa ou ruim. Isso vai garantir que a gente conduza com regras e princípios baseados na literatura científica, que vai ter uma avaliação completa da interface e os resultados vão permitir ajustes ou melhorias. E quais são essas regras? São 10 ao todo para aplicar no seu projeto. A primeira delas é a visibilidade e status do sistema. Depois vem a correspondência entre o sistema e o mundo real, controle e liberdade do usuário, consistência e padrões, prevenção de erros, reconhecer ao invés de memorizar, flexibilidade e eficiência de uso, estética e design minimalista, ajudar o usuário a reconhecer e se recuperar de erros e ajuda e documentação. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, vamos lá. A visibilidade e status do sistema. O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo por meio de feedback adequado em tempo razoável. Parece óbvio, mas o bot ele precisa dar informações sobre o que está acontecendo. Um exemplo disso é se um usuário informa o CNPJ da empresa para cadastro e existe uma verificação para validar esse número. A gente pode mostrar uma frase do tipo: só um momento, eu estou verificando se a sua numeração está correta. No 2 aqui, a correspondência entre o sistema e o mundo real. O sistema deve falar a língua dos usuários com palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, em vez de termos orientados ao sistema. Siga as convenções do mundo real, fazendo com que as informações apareçam em uma ordem natural e lógica. Em outras palavras, nós devemos dar ao bot um ar de naturalidade na comunicação. Termos técnicos ou palavras difíceis podem acabar distanciando o usuário e reduzir o engajamento. A gente pode optar por frases curtas e com a comunicação clara da informação que a gente precisa passar. A terceira regra é o controle e liberdade do usuário. Os usuários geralmente escolhem as funções do sistema por engano e precisarão de uma saída de emergência claramente marcada para sair do estado indesejado sem ter que passar por um diálogo prolongado. Então vamos lá. Para que o nosso bot seja compatível com essa regra, precisamos deixar alguma forma onde o usuário possa se recuperar de um erro ou uma opção escolhida por engano. Para isso, podemos deixar em nossos diálogos a opção de sair ou voltar. Lembrando que ressaltar essas opções é uma boa. A gente pode considerar a utilização do negrito ou itálico para isso. Por exemplo, uma frase do tipo assim: caso não seja a opção que procura, você pode digitar sair ou voltar. E aí você coloca o sair ou voltar em negrito. Isso vai funcionar super bem. Na nossa quarta regra, nós temos as consistências e padrões. Os usuários não devem se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. Siga as convenções da plataforma. Os usuários precisam ter uma interface clara para a sua interação. Isso significa que ao interagir com o bot, as ações que podem ser tomadas terão sempre o mesmo resultado. Isso também serve para cores de botões, caso seu bot tenha essa opção. Por exemplo, se em alguma parte do diálogo o usuário optar por voltar, ele deverá ser levado para o ponto anterior que ele estava, e não no começo ou de volta para o menu principal. Se o seu bot tem a opção de usar botões, busca sempre a padronização de cores para essas mesmas opções. Na quinta regrinha aqui,
Nós temos a prevenção de erros. Ainda melhor do que boas mensagens de erro é um design cuidadoso que evita que um problema ocorra em primeiro lugar. Elimine as condições propensas a erros ou verifique-as e apresente aos usuários uma opção de confirmação antes de se comprometerem com a ação. Aqui a gente tem uma importante situação para lidar. Ao coletar dados de escolha do usuário, a gente pode se deparar com um erro de digitação ou pode ser que tenha informado uma opção errada. Para isso é importante que o nosso bot faça a verificação do dado e também que disponibilize uma forma para corrigir. A gente pode fazer um diálogo de confirmação após a coleta desses dados. Por exemplo, aqui está a lista do que você escolheu até agora. E você coloca o item 1, o item 2, e aí embaixo você coloca a opção para ele. Se você quiser mudar alguma coisa, você pode digitar 1. Se tiver tudo certo, digita 2. Na sexta regra, a gente tem o reconhecer ao invés de memorizar. Minimize a carga de memória do usuário, tornando objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que lembrar informações de uma parte do diálogo para outra. As instruções de uso do sistema devem ser visíveis ou facilmente recuperáveis sempre que apropriado. Essa regra pode ser a cereja do bolo para o seu bot. As primeiras interações com o robô, elas podem ser dificultosas para os usuários. Por isso é muito importante a gente reduzir o esforço necessário para realizar as tarefas. Isso pode ser feito utilizando um menu para facilitar o uso, onde o usuário vai poder reconhecer as opções que ele busca, além de tornar a interação dele muito mais agradável. Nós temos agora a sétima regra, que é a flexibilidade e eficiência de uso, que são os aceleradores. Eles são invisíveis para o usuário iniciante e muitas vezes podem acelerar a interação para o usuário experiente, de modo que o sistema possa atender a usuários inexperientes e experientes, permitindo que os usuários personalizem ações frequentes. O que isso significa? Quando a gente constrói um diálogo para o nosso bot, a gente precisa considerar que vai ter usuários iniciantes e também aqueles bem experientes. Para isso, a gente precisa projetar os diálogos de uma forma que consiga interagir com os dois tipos sem que hajam muitas dificuldades. Por exemplo, o bot ele pode ter a navegação por menu e submenu, o que atenderia usuários iniciantes, mas também por palavras-chave que levariam à interação direta a um ponto específico do diálogo. Por exemplo, quando o usuário ele dá um oi para o bot, eu posso sugerir ali um menu para ele com todas as opções disponíveis, mas se for um usuário mais experiente, pode ser que ele já queira ir para um ponto específico do diálogo. Então, se ele digitar alguma palavra-chave, eu já vou direcionar ele direto para aquele ponto para ele não ter que passar por tudo. A gente tem agora a estética e o design minimalista, que é a nossa oitava regra. Os diálogos não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação em um diálogo compete com as unidades de informação relevantes e diminui sua visibilidade relativa. Às vezes, a gente pode se deparar com uma gama de informações relevantes ao implementar o diálogo. Mas a gente deve lembrar que tem usuários dos mais variados gostos. Então, diálogos muito extenso pode acabar afastando o usuário e criar uma tensão indesejada na interação, já que ele vai precisar ler um texto enorme para obter a informação que precisa para continuar. Então, a gente precisa focar em entregar as informações que realmente têm relevância para o objetivo daquele usuário, mas para aqueles que gostam de informação detalhada, a gente também pode projetar um diálogo alternativo. Por exemplo, se quiser saber mais sobre o assunto, digite 1. Se quiser continuar, digite 2. Então, isso vai acabar atendendo os dois usuários, os dois tipos. Tem agora a nossa nona regra. Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros. As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples, sem códigos, indicar com precisão o problema e sugerir uma solução de forma construtiva. Algo bastante frequente é a interação do usuário que leva para um erro. Isso pode ocorrer por variados motivos. Pode ser a busca por um produto ou informação que não é suportada pelo bot, uma interação que não foi prevista pelo designer,
testes de outros desenvolvedores, que também acontece bastante, e por aí vai. O importante para suprir essa regra da heurística é estabelecer um caminho que o usuário possa percorrer e se recuperar caso ele se depare com um erro. Para isso, a gente pode deixar um diálogo que mostre ao usuário uma possível entrada inválida e perguntar se ele quer continuar. Por exemplo, ops, parece que a opção informada não é válida, ou eu não entendi muito bem. Você ainda quer continuar com a solicitação do produto? Também podemos fornecer informações sobre o erro. Isso vai facilitar o usuário identificar e fazer a entrada correta para continuar. E a nossa última regra aqui é ajuda e documentação. Mesmo que seja melhor se o sistema puder ser usado sem documentação, pode ser necessário fornecer ajuda e documentação para ele. Qualquer informação desse tipo deve ser fácil de pesquisar, focada na tarefa do usuário, listar etapas concretas a serem executadas e não ser muito grande. Essa regra está muito ligada ao bom desempenho do bot quando interage com os mais diversos tipos de usuário. A gente tem aqueles experts que entendem bem o funcionamento e conseguem executar uma tarefa de forma rápida e fácil. Porém, usuários com pouca habilidade tendem a ter algumas dificuldades. Dessa forma, a gente pode utilizar essa regra de algumas maneiras. Seria deixar uma documentação com detalhes sobre o que o bot oferece e como interagir com ele. Evitar o uso de frases com conteúdo implícito, que seria, por exemplo, então, gostou do produto? Tem algumas outras opções se preferir. Esse tipo de frase, o usuário precisa subentender o que pode ser informado para continuar a interação e pode facilmente cometer um erro. E alguns designers optam por uso de frases com ajuda, né, de forma explícita. A gente pode utilizar a mesma frase ali. Então, gostou do produto? Tem algumas outras opções se preferir. Você pode digitar sim ou não, mas se quiser que eu mostre outros produtos, digite outros. E aqui eu tenho as referências de onde eu tirei esse conteúdo. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, tá na mão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.